a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais cerrado. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade. Aê! Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com Angenor de Oliveira, este genial, este extraordinário, este formidável Cartola. Aqui eu tenho 2 dos apenas 4 discos que o Cartola gravou em vida, né? Este aqui, de 1974, foi o primeiro disco dele. Ele estava, sabe com que idade? Com 65 anos. 65 anos. Né? E este aqui gravado em 1977. Né? São 4 discos apenas do Cartola. E esses 2 aqui, inclusive, esses LPs, são do meu genro. Aí só, tá vendo? Ter genro que ouve Cartola não é para qualquer um. A cara da população brasileira, negro, pobre, né? Um dos maiores letristas e melodistas da música brasileira, acho que exceção feita, não estou incluindo aí a música de concerto, estou falando da música não de concerto, e também não vou ficar no MPB, que é um pouco um conceito de um subgrupo de músicas. Eu estou incluindo tudo aquilo que foi expressão popular da música. Certamente é um dos 10 maiores compositores da história e talvez, com uma análise detida, um dos 5 maiores. Fugiu da escola aos 15 anos, né? Mudou-se para Mangueira aos 11, quando a Mangueira, o Morro da Mangueira ainda tinha uns 50 barracos. Fundou a escola de samba, Mangueira, foi expulso de casa aos 17 anos pelo pai, porque se ligava ali a turma do samba, o pai não gostava dessa ideia. Na década de 30 já era gravada por Francisco Alves, Carmen Miranda, alguns dos grandes da música brasileira. Chegou a fazer sucesso nos Estados Unidos, ganhou um dinheirão com uma música que ele fez nos Estados Unidos, caiu em desgraça de novo. Virou porteiro, lavador de carro, maltrapilho, morou na rua, né? Até o Sérgio Porto descobrir que aquele era o Cartola. Tinha brigado na Mangueira, fugido da Mangueira, achavam que ele já tinha morrido. E aí o Sérgio Porto, jornalista, consegue resgatar Cartola, né? E ele reaparece e grava este disco de 1974, que é uma coisa impressionante. A quantidade de músicas de primeira qualidade, que aqui é um negócio estupendo, né? Em 76 faz o Cartola 2, que consegue ser ainda melhor, que é onde está, por exemplo, As Rosas Não Falam, né? E nós vamos, ao longo da semana, não vou aqui esgotar toda a vida dele nessa introdução, mas não era especialmente um sambista que fizesse denúncia social. O compromisso básico dele era principalmente com a música, com a arte, com letras fenomenais, geralmente muito curtas e de uma precisão vocabular impressionante.
de uma riqueza vocabular idem, de uma correção, inclusive, do ponto de vista gramatical, para quem não tinha tido instrução formal nenhuma, né, mesmo quando falava, era uma coisa impressionante. Em 76, a polícia interrompeu um ensaio que a Mangueira estava fazendo na rua, e ele tinha voltado para Mangueira a essa época, e aí a gente tem uma foto dele, que até mandei aí, acho que a foto está aí, ele sentado no asfalto, uma figura frágil, esquálida. Ele ficou muito doente durante um bom tempo, né? Sim, havia uma característica física nele, ele tinha tido rosácea no nariz, que é uma doença que, associada a outras, cria um crescimento descomunal do nariz. O Ivo Pitangui operou e conseguiu reconstituir ali parte do nariz dele, tanto é que ele tinha o nariz bem escuro, era uma característica, né, que também tinha a ver com a doença que ele teve. E em 1980 morreu de câncer na tireoide. E faz uma música espetacular. Tem um depoimento dele, saiu um disco pela Eldorado chamado Cartola, documento inédito que vocês encontram na internet, de 1982, em que ele fala um pouco da vida dele e canta esta música, que até então era inédita, que é já um pouco falando da morte. Ele sabia que ele estava doente, a riqueza melódica e a letra. Então nós vamos ouvir agora um pouquinho da voz dele fazendo depoimento, explicando até porque ele chamava Cartola, né? O apelido dele era Cartola. O Angenor, que só descobriu, ele passou a vida achando que ele era Agenor. Quando ele foi se casar com a Dona Zica, oficialmente na década de 60, que ele descobriu que ele era Angenor, né? E aí ele conta um pouquinho da vida dele e canta a música Que Sejam Bem-vindos. Solta aí, Vale Bem. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Catete, na rua Ferreira Viana, em 1908, no dia 11 de outubro. Esse apelido Cartola é porque eu usava um chapéuzinho coco quando trabalhava em obra. E começaram a me chamar de Cartola, porque o chapéu era para não pôr cimento no cabelo, né? Então eu usava aquela cartolinha, é um chapéu coco. Começaram a me chamar de Cartola, Cartola, e pegou o apelido. Eu já gravei até agora 4 LPs. 2 no Marcos Pereira e 2 na Vito. E esse último vai sair agora em março, se Deus quiser. Já está pronto, mas só sai em março. Eu participei daquele LP Fala Mangueira, fiz 2 faixas. Era eu, Carlos, Clementina, Odete Amaral, Zezinho. Eu fiz 2 faixas, mas nunca consegui gravar um disco eu mesmo, cantando tudo que é meu. Não consegui. E consegui agora, aos 65 anos, por intermédio do Pelão, do Marcos Pereira, né? Sejam bem-vindos. Essa música deve ter mais ou menos 1 ano. Foi lançada no último LP da Beth. Oh Deus, não posso entender por que vamos chorando, se os nossos cicerones são aves cantando. Lateralmente as flores deitam aroma sorrindo, e ouço da natureza que sejam bem-vindos. O vento de quando em quando num sussurro ameno obriga toda a floresta a nos fazer aceno. É um festival de alegrias que me põe a imaginar. Não sei se devemos rir ou chorar. Bom, a melodia fala por si. Eu acho muito impressionante que o Cartola, sendo uma pessoa sem formação literária nenhuma, recorre a algumas das imagens mais caras à literatura. É óbvio que ele está falando aqui da morte. Por Deus, não posso entender porque vamos chorando.
vida fora, né? Se os nossos cicerones são aves cantando, aqueles que nos acompanham, lateralmente as flores deitam aroma sorrindo, e ouço da natureza que sejam bem-vindos. A aceitação da morte pacífica. O vento de quando em quando, num sussurro ameno, obriga toda a floresta a nos fazer aceno. A natureza que faz aceno ao homem. Isso eu poderia citar aqui dezenas de poetas de finíssimo trato intelectual, literário e formação que recorrem a essas imagens que no Cartola saía naturalmente. São dessas coisas inexplicáveis. Tem gente que nasce com talento para matemática e muito precocemente consegue imaginar equações que outros não conseguem, e o Cartola conseguia isso. Sim, existe esse talento genuíno, seja para melodia, seja para a letra, que é sempre de uma grandeza extraordinária. E claro, no país em que pretos e pobres não têm direito nem a uma família, nem a Dia das Mães, né, é evidente que ele se lascou muito. Por mais que se possa falar, bom, ele também fez algumas escolhas erradas e não sei o que, é verdade, ele nem nunca deixou de reconhecer isso, mas é claro que se branco de olho azul, talvez a vida dele fosse um pouquinho diferente, né? Ou de olho castanho, que fosse. Mas negro, da favela, aí sim, uma obra de uma riqueza extraordinária, foi só tardiamente redescoberta, porque ele chegou a ter uma grandeza ali no começo da vida. Mas era quem? Aquele negrinho da favela lá. Depois, felizmente, e ele morre. Quando morre, ele tinha o reconhecimento nacional e, em parte, internacional. Grandíssimo Cartola. E vamos ouvir, claro, hoje tem ainda As Rosas Não Falam. E vocês vão ver que tem muito mais coisa, porque ele é muito conhecido por isso, mas tem coisas formidáveis além disso. Se bom pra você for, pode partir, amor, e que seja feliz, e muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfumem todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei todas as tardes ao bater Ave Maria. Que seja bem feliz. Cartola é uma coisa inacreditável. Que seja bem feliz está no disco Claridade, da maravilhosa Clara Nunes, um disco de 1975, nesta semana em que homenageamos o gigantesco Cartola. Cartola plantou rosas na sua casa. Um dia a Zica, a mulher, abriu e disse: nossa, Cartola, olha como floriu, por que será? Ele falou: ô Zica, as rosas não falam. Nasceu uma música, uma das mais belas da música brasileira. Tchau, é isso aí. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim,
Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim.